Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz um delete no banco, né? Então, na parte 1 e parte 2 do CRUD usando C# e ASP.NET, a gente viu um insert, a gente fez todo o processo do insert, desde a parte do front-end até o back-end, até acessar a base de dados do SQL Server. Vocês vão perceber que é muito parecido se você assistir os outros vídeos, então provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais rápido do que os outros, né? Ou pelo menos do segundo. Então, primeiro de tudo, continuando, nós vamos usar nossa classe livro DAO aqui, ó. A gente vai acrescentar mais um método, certo? Vamos criar um método chamado remover. Esse método, a gente pode sim receber um objeto preenchido, que é só com o ID, mas a gente também pode, não tem nenhum problema, em você receber um código, já que a única informação que eu preciso para remoção é o código. Então, na verdade, não tem necessidade de vir um objeto preenchido com apenas uma propriedade e as outras vazias, para mim poder desencapsular apenas uma propriedade, né? Não é prático, então a gente vai fazer simplesmente um parâmetro de recebimento, que é o ID que eu preciso para fazer o where no SQL Server, na hora que eu for dar um delete. Então, eu vou criar um método remover. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse mesmo código. Por quê? Porque eles são idênticos, tá? Pelo menos na parte do C#, eles são praticamente idênticos. A gente precisa fazer uma conexão com o banco, a gente precisa executar esse comando. Claro que a gente poderia ter tornado a coisa um pouco mais reutilizável, talvez jogando essa string de conexão em uma classe separada, ou talvez no webconfig, mas como eu falei nas outras aulas, esse não é o nosso foco, a reutilização nesse sentido, tá? Nosso foco é a reutilização com respeito ao CRUD e entender o processo básico de comunicação do front-end, passando mensagens ou objetos, parâmetros para o back-end. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, uma coisa que vai mudar aqui, na verdade, praticamente a única coisa que vai mudar, a gente vai fazer aqui, logicamente, não um insert, mas um delete, né? Então, vamos vir aqui, fazer um delete from. O nome da tabela é a mesma tabela, livro DAO, certo? Só que eu preciso especificar qual é a linha, qual é o registro que vai ser excluído. Então, eu vou colocar where, lá no banco para a gente conferir, ó, a coluna ID, se quiser copiar, né? Também. Onde o ID foi igual ao quê? A nossa coluna ID no banco, ela não é varchar, logicamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente não precisa da aspa simples aqui, né? A gente só precisa fazer o quê? Colocar um mais e, no caso aqui, o meu parâmetro que vai vir da tela, o ID. Prontinho, super simples. A gente acabou de fazer um método de delete. Então, percebeu? Se a gente entender esses dois processos, a gente conecta com o banco, depois executa o comando, a gente consegue fazer um delete, um insert e um update. Porque, mais uma vez, os três a gente não precisa retornar registro da base de dados. A gente só precisa que os dados sejam executados, certo? Se você quiser saber quantas linhas foram afetadas, você também pode vir aqui e criar uma variável int aqui, ó. Ela vai me retornar o quê? A quantidade de registros afetados. No nosso caso, a gente não quer saber isso nesse momento, tá? Então eu vou acabar por aqui. Então tá aí, a gente acabou de fazer um método de remover. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é fazer uma tela onde o usuário faça o quê? Ele entre com o código da remoção, né? Para que esse código chegue até aqui. O mesmo processo de comunicação do front-end com o back-end. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma tela muito simples, onde a gente vai criar um text box, onde o usuário vai digitar o código. E aí esse código vai chegar até esse método aqui, né? Ele vai ser repassado para essa camada DAO. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar uma... desculpa. Vamos criar aqui um web aqui, né? Um web form, certo? Formulário da web. Eu cliquei lá em classe, mas não tem problema. Foi sem querer, mas a gente abriu aqui a lista com as ferramentas que a gente pode usar. Então eu vou vir aqui nomear ele como excluir livro. Então adicionar, prontinho. Mais uma vez, veio toda a estrutura aí, né? A gente vai fazer o quê? Vou colocar um H2 aqui, ó. Então, remova um livro. Um H2. Aqui embaixo eu vou colocar só um P. A gente
uma mensagem aqui para o usuário. Digite o ID ou o código na linguagem do usuário do livro a ser excluído. Claro que a gente poderia fazer uma exclusão mais sofisticada, né? Quando a gente criar uma grid, depois futuramente nos próximos vídeos de CRUD, vai ficar claro que é muito mais usual, é muito mais sofisticado a gente primeiro trazer os dados de uma grid, né? E daí o usuário ele escolhe na linha da grid qual vai ser o item a ser removido. Mas para começar eu achei mais interessante a gente fazer apenas um campo text box onde o usuário digite um código aí que ele já tem em mente, tá? Para que possa haver a exclusão na base de dados. Então digite o código livre aqui embaixo. Não precisa dar um BR, né? Porque o P já vai quebrar a linha. Vim aqui criar um ASP.NET text box aqui. Escreve text ou TE só, tab, prontinho, já colocou o Runate pra gente, que proporciona que eu consiga acessar as informações desse text box no code behind, ou seja, no ponto CS, que está aqui em cima, ligado a esse formulário, certo? Então, vou colocar o ID dele, a identificação como txt ID. Aí sim, vou dar um BR aqui, ó, só para a gente colocar o botão. Então, ASP.NET é um button, mais uma vez, escreve BU, ou assim que você vê que veio o button na lista, dá um tab. O teste vai ser remover, o text, aliás, né? Vou colocar o ID dele para organização, btn remover. Prontinho, a gente não tem nenhum método associado a esse botão, então vamos dar um espaço. Um clique igual o Visual Studio já percebeu que não há um método relacionado ao OnClick, então ele dá essa opção de criar um novo evento. Pode dar um Enter, prontinho, evento criado. Se a gente for no ponto CS aqui, né, ligado à página, ele já criou aí um método, botão remover relacionado ou atrelado ao evento clique. Eu vou fazer agora, super simples. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá quando a gente precisou cadastrar. Porque o processo é o mesmo, eu preciso pegar uma informação e repassar ela para a minha classe DAO. Então, mais uma vez, vou criar uma instância da minha classe, certo? Minha classe chama livro DAO, vou chamar de obj livro. Vou dar um new, ele já vai trazer na lista, pode dar um enter, abre e fecha parênteses, prontinho, acabamos de criar uma instância do tipo livro DAO. Agora, com isso, eu tenho acesso aos métodos, né? Vou dar um obj aqui, livro, ponto, o que eu vou fazer? Remover. Quando eu abro o parênteses, já me informa que eu preciso jogar um parâmetro para remover, que é o ID, que eu tenho aonde? No meu text box. Então, eu vou chamar o text box.id.text, certo? Ele vai dar um problema de conversão, porque aqui no remover eu falei que ele tinha que ser ID. Na verdade, ficar um pouco mais sofisticado o seu código com ID, mas não quer dizer que se você não jogasse uma string aqui não funcionaria, porque no final, pro delete aqui, contanto que eu não coloque a aspa simples na concatenação, no início e no fim, tranquilo, ele vai encarar como se o dado fosse um inteiro quando chegar lá no banco. Mas vamos deixar assim, vamos deixar um pouco mais sofisticado. O que eu vou fazer? Vou dar um convert aqui mesmo, certo? Convert int 32. Pronto, então o dado vai ser primeiro convertido para int, depois passado para o método remover. Bom, se você quiser também, você pode organizar da seguinte forma. Dá um Ctrl X aqui, tirei daqui para ficar um pouco mais visível, assim, mais entendível o código. Eu vou criar uma variável int aqui, ó, que é o quê? O ID da remoção, certo? Remocão aqui. Aí eu colo aqui, ó, para ficar mais organizado, né? Melhor. Vou dar aqui ID remoção. Prontinho, dessa forma você consegue entender o código melhor, principalmente se você está vendo o vídeo aí, você não tem muito contato com o C# ainda, está aprendendo agora, né? Então tá aí, ó, criei uma variável do tipo int, converti ela, mais uma vez, porque a minha propriedade text, ela me retorna sempre uma string, né? Se eu passar o mouse por cima, ele já me fala aqui, não, uma string, eu preciso converter. Convertido, agora não deu erro de conversão aqui no remover, porque o remover, ele precisa de um int, eu estou jogando um int para ele. Prontinho. Para relembrar, se eu dar um F12 aqui na palavra remover, no método, ele vai cair direto no código do método.
Tá aí o mesmo banco, não preciso mudar nada, a mesma connect string, abrir a conexão, não pode esquecer, é muito comum quando a gente está aprendendo a gente esquecer do com aqui. Se a gente tirar esse com daqui, o que vai acontecer é que ele vai tentar chamar essa base de dados, aliás, ele vai tentar dar o delete ou executar o comando SQL em algum lugar, só que, na verdade, você não informou para ele o quê? Qual é o banco que vai ser inserido essas informações. Nesse caso aqui, qual é o banco que vai ter um registro excluído, né? Ou a tabela. Então, ele, logicamente, não vai entender, ele vai falar para você, mas qual é o banco que eu preciso fazer isso? Eu preciso de uma conexão aberta a um banco, para saber onde ir. Então, com aqui. Beleza? Feito isso, vamos dar um play para a gente testar. Eu vou só aqui no excluir livro e vou colocar ele como página inicial aqui, definir como página inicial. Vou dar um Google Chrome aqui, ó. Vamos testar esse delete. Será que vai? Se não ir, a gente vai descobrir o porquê e tirar aprendizado disso também. Mas não tem muito segredo, não. Demorou um pouquinho aí, né? Mas beleza. Vamos vir aqui no remover. Bom, o último cara que a gente... Você viu que tem até o select pronto aqui, foi o select que a gente fez na última aula. Ó, o ID 1, né? Então eu vou colocar o ID 1 para ser excluído. Vamos remover? Ó. Cliquei em remover. Será que removeu? Vamos ver? Removeu. Muito bem. Bom, eu só esqueci de colocar uma label lá, né? Então vamos lá voltar. Uma label de resposta para o usuário, mas a gente já sabe que está funcionando. Aqui no nosso escolher o livro. Logo abaixo do botão, vou dar um BR, tá? Depois do botão. E aí, vou criar uma label aqui de resposta. Tab, né? Claro, sempre. Salvador, tab. Vamos deixar em branco o text. Colocar o ID dele como... Eu sempre coloco LBL resposta, não é uma regra, logicamente. Ctrl C. Vamos lá, no ponto CS, no nosso método remover. Vamos colocar logo depois aqui, ó, LBR resposta.text igual a dados removidos. Certo? Claro que dá para melhorar um pouquinho a segurança, né, a usabilidade disso tudo, mas não é o nosso foco. Por exemplo, e se der errado, né? O que vai acontecer se o site estiver no ar? Como o usuário vai ser informado disso? Em uma aula posterior a gente vai usar o try-catch para poder tratar esses erros, né? Mas isso é para uma outra oportunidade. Vamos lá. Eu vou dar um insert, né? Novamente, que a gente já sabe que já está funcionando, só para me poder deletar, para a exclusão fazer um pouco mais de sentido, né? E essa está meio lentinho hoje. Vamos lá. Nossa, viu? Sabe o que eu falei. Então, o nome do livro, Harry José novamente, né? Mentira, hein, pessoal? Não tem esse livro não, hein? Cadastrar. Aqui, a gente já sabe que está funcionando, então eu vou tirar o debug aqui, ó. Dá um F5. Prontinho, dados enviados com sucesso. Vamos testar. Harry José cadastrado. Agora eu vou, para não ter que ir lá e dar stop, play de novo, eu vou vir aqui na URL, acessar o livro novamente. Vamos lá. Código. Será que é código 1? Não. Por quê? Porque os arquivos de log do banco, né? O arquivo de log do banco, ele já, embora eu já excluí o registro 1, talvez você possa pensar que ele deveria começar do 1 novamente, mas não, porque ele perdeu o registro quando eu escolhi, mas isso não quer dizer que ele perdeu aonde esse índice parou, né? Então ele já, esse índice é guardado onde separou, mesmo após a exclusão, no arquivo de log do SQL Server. Então, remover, 1 não vai adiantar, 2, 12 não, 2. Remover, prontinho, dados removidos, né? Será? Vamos dar F5, certinho. Removido, não há nenhum mais Harry José, né? Isso aí, pessoal. Então, próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a busca, né? Já para que o update que a gente faça na aula posterior faça um pouco mais de sentido, né?
Aí a gente já aproveita e pode colocar esse excluir já na grid também, dá uma outra opção para o usuário. Até mais, abraço.